Continuando, nós estávamos falando sobre os fechos de cortesia. Até mostrei para vocês os principais que estão destacados em vermelho. E os fechos para comunicação, os mais comuns, mais adequados, respeitosamente utilizado para autoridades superiores e para autoridades de mesmo nível hierárquico, o mais comum é a gente fazer o uso de atenciosamente. Gente, isso e isso é o costume, é o de praxe, é o mais comum. Tem-se outros? Tem-se. Mas uma vez que já é até o mais comum, mais usado, respeitosamente para autoridades superiores, inclusive para o presidente da República, está ótimo. Está ótimo, esse tipo de correspondência está adequado. Pessoas de mesmo nível ou abaixo, atenciosamente, também está totalmente adequado, dentro do que a gente precisa. Agora, evitável. Evitem isso mesmo. Expressões que podem e devem ser evitáveis. De ordem superior, para os devidos fins, chama a atenção de vossa senhoria, tal, essas coisas. Não quer dizer que esteja errado, não. Na verdade, não está errado. Mas até saiu fora de uso. Isso aí já é desuso e não tem essa necessidade de ficar com esses leco-lelecos ou com esses rococós, não. A assinatura. Dispensa-se em qualquer documento o uso daquele traço. Há alguns anos atrás era muito comum que a gente fizesse numa folha qualquer. Está aqui a minha correspondência. Tudo aqui. Aí aqui no fim, colocava-se bem no finalzinho, colocava-se um traço para a gente poder assinar. Ignora esse traço. Tira esse traço. Abobina esse traço. Isso já também não é mais usado. Já não precisa mais aquele traçozinho para a gente fazer a assinatura, não. Até porque também hoje em dia é muito fácil a questão da assinatura digital, da assinatura digital. Muito mais prático. E o fecho é composto de despedida e da assinatura. Na hora que a gente vai fazer o fechamento da nossa correspondência, nós temos que colocar a despedida e a assinatura, mesmo que seja a assinatura digital, tá? Que agora há pouco eu falei que é virtual, que não é virtual, digital. Coloca-se sobre o nome de quem assina a correspondência o cargo ou a função que ocupa na empresa, ou repartição. Então eu assinei e aqui embaixo, que for a questão do carimbo, bota o carimbo, assina. E no carimbo, é comum que no carimbo já tenha o cargo que a pessoa ocupa na empresa. Com o carimbo fica muito mais fácil, muito mais prático. No cargo ou função de quem assina a correspondência, não se usam caracteres maiúsculos para ressaltar cargos ou funções do emissor. Não se faz mais isso. O adequado, o exemplo aqui está destacado em vermelho, Paulo Malheiro, diretor, escrito somente o início maiúsculo. Antigamente tinha até a mania de colocar todo o cargo dele em letras maiúsculas, letras garrafais, para dar destaque. Não precisa. Na verdade, o que a gente dá destaque na comunicação? O texto, a mensagem, a informação propriamente dita. Não interessa, não tem porquê, não tem relevância de fato, eu dar importância ao cargo de quem está emitindo a mensagem. O meu objetivo é me comunicar, não é causar nenhuma sensação ou impressão de poder, nada disso não. É passar uma mensagem da maneira adequada para os meus interlocutores. Aí está o exemplo de fecho. Atenciosamente, Pedro Limoeiro colocou lá a função dele, pronto, acabou. Detalhe, a vírgula após o nome é de fato necessária, porque depois dele vem o aposto. Depois que a gente coloca lá a vírgula, aí nós temos que colocar o aposto. Então a gramática pede que se separe o aposto daquilo que é considerado como o fundamental. O que é isso? O aposto nada mais é do que a palavra ou expressão que explica termo já expresso na oração. E o fundamental é a palavra ou expressão que está sendo explicada. Por exemplo, Lívia, minha filha, é muito esperta. Quem é Lívia? A Lívia é exatamente o fundamental. Ou seja, é a palavra ou expressão que vai ser explicada. Então, Lívia, minha filha, é muito esperta. Nós estamos falando que quem é muito esperto? A Lívia. Então, nós vamos explicar sobre a Lívia. Então, no caso, a Lívia é fundamental e o aposto é a minha filha.
Anexos. Cuidado com essa questão dos anexos. É muito comum trabalhar com a correspondência anexos. A gente envia a correspondência e juntamente dessa correspondência a gente também envia anexos. Os anexos são documentos que vão exatamente acompanhar a correspondência. Se for anexo único, eu só escrevo, de fato, anexo único. Se forem vários anexos, até mesmo para que nós saibamos, quem vai receber, saiba a quantidade de anexos que foi enviado, anexo número 1, e no último, anexo número X, sei lá o que for, e último. E também pode até se fazer dessa forma aqui, o anexo 1 de 2, anexo 3 de 9, porque aí eu já sei exatamente qual é a quantidade de anexos no total. Fica até mais fácil eu compreender, eu controlar a correspondência adequada, para verificar se realmente eu recebi ou se eu não recebi tudo aquilo que eu deveria, de fato, receber, tá? Então tá ali um exemplo. Respeitosamente, Jonas Weber, gerente de vendas. E aí, anexas notas promissórias. Opa, mas não é anexo não? Não. A palavra anexo, ele vai exatamente ter ou deve ter a concordância nominal. Notas promissórias refere-se às notas promissórias feminino. Consequentemente, anexas. O que é que vem em anexo? Que também não é adequado. Em anexo. O que é que virá ou o que vai anexado? São as notas promissórias. Portanto, anexas, dois pontinhos, as notas promissórias. Então, sempre cuidado com a concordância nominal. Esse é um dos erros mais comuns que a gente acaba cometendo, não só na escrita, mas também no nosso dia a dia. Não fazermos adequadamente a concordância nominal. Um exemplo bem básico de erros comuns. Isso aí. A gente vamos. É outro erro muito comum, que infelizmente não pega bem na correspondência. Ainda bem que pelo menos a gente vamos não é escrito isso aí. Pelo menos eu nunca vi a gente vamos escrito não. Mas falado, fala-se demais a conta. Cópias. Quando eu mando um documento que vai com cópia, principalmente no e-mail. O e-mail está lá o endereço para quem vai e CC, que é com cópia. Usa-se colocar ao pé do texto da carta, nos casos em que haja interesse que a correspondência seja lida por mais de uma pessoa, aí a gente abrevia o CC, que é a mesma coisa aqui com cópia. Muito comum nos e-mails. No caso do e-mail tem até o CCO, que é com cópia oculta. Ok? Então, de repente eu mandei um documento para o Júnior, que é o rapaz que me ajuda aqui na gravação, que vocês já ouviram falar dele, e quero que uma outra pessoa, o diretor da unidade, um colega do Júnior, veja essa correspondência, mas eu não quero que o Júnior saiba que foi enviado para essa outra pessoa. Então eu coloco o CCO, com cópia oculta. E aí alguns problemas básicos nas correspondências. Repetição de ideias, palavras, verbos auxiliares, tornando a redação monótona, cansativa, prolixa. Cuidado com a prolixidade. Prolixidade é aquele texto grande, enorme, que eu falo e na realidade eu não falo nada. Sabe, é muito comum, até a questão de alguns alunos, escreverem as redações, em que ele... 30 linhas escrito. Aí você pega aquelas 30 linhas escritas e espreme, enxuga, não dá 10 direito. O cara fala meio mundo de coisa, repete as ideias, não explica aquelas ideias da maneira adequada, repete, ou seja, isso aí é um texto prolixo. Tá? Muita coisa para falar de quase nada. Exemplo, estava disposta a reescrever a carta. Evita resolver escrever a carta. Aí vocês dão uma olhada de modo geral para evitar esse tipo de deslize na correspondência, que é exatamente o que eu acabei de chamar de prolixidade. Não devem ser escritas com muitas palavras. Deve-se evitar principalmente palavras supérfluas. Ok? Então façam, por favor, uma carta enxuta, uma comunicação enxuta. Cortamos, vamos para mais um.